E quando a gente vai para a astrologia médica, o que a gente encontra? Onde que Saturno e Capricórnio são vistos no nosso corpo? Vamos lá. Se Saturno representa a nossa estruturação com a vida, aquele planeta que representa a nossa responsabilidade com a vida, com o nosso ser, o que nos mantém de pé, o que nos mantém eretos. Saturno é o regente do sistema esquelético do nosso corpo, da nossa estrutura, da parte óssea. E assim como o próprio Saturno a nível psicológico tem como objetivo nos manter de pé sozinhos, nos estruturar, o nosso sistema esquelético, os nossos ossos, tem como objetivo nos trazer firmeza. De alguma forma, os ossos também têm como objetivo a proteção dos nossos órgãos. Então, os ossos são a nossa proteção. De forma metafísica, então, todo problema com os ossos estão relacionados com a nossa capacidade de se autossustentar. A segurança que a gente tem com a realidade e a capacidade da gente se apoiar está relacionada com a saúde dos nossos ossos. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve osteoporose, que representa quando os ossos vão ficando finos e desgastados, é um sinal de que a estrutura psíquica dessa pessoa também está de alguma forma desgastada. Os ossos, a estrutura, Saturno está fraco. Como a gente entendeu até aqui, Saturno representa a nossa responsabilidade com a vida. Porém, no caso da pessoa que desenvolve osteoporose, não que ela não tenha responsabilidade com a vida. Às vezes é uma dedicação excessiva com as responsabilidades e uma negligência com os prazeres da matéria. Então é como se essa pessoa estivesse buscando ser sempre responsável para poder trazer para si a aprovação dos outros. Mas de alguma forma ela está seguindo um movimento em detrimento de outras áreas da sua vida. E nisso os ossos vão enfraquecendo porque a pessoa não está se sustentando na vida de uma maneira realmente madura. Um exemplo, quando a pessoa tem as costas recurvadas para frente, isso pode ser um sinal tanto de inferioridade, a pessoa não tem firmeza na própria identidade, na própria razão, na própria racionalidade, então ela se sente para baixo, ela se sente inferiorizada. Isso também pode representar uma pessoa que está de alguma forma carregando o mundo nas costas. Então ela carrega um peso além do que ela realmente daria conta. Então a coluna fica encurvada. Então é muito comum a pessoa que desenvolve dor nas costas, por exemplo, um sinal de que ela esteja se responsabilizando com mais coisas do que realmente dá conta. A estrutura dela está de alguma forma sobrecarregada. Uma outra questão também que a gente vê relacionada à questão esquelética é um exemplo básico do torcicolo. Se a pessoa está com o pescoço travado, ela de alguma forma não está conseguindo dar vazão para outras áreas da vida devido a um excesso de racionalização. Então ela está fechada só naquela direção. Os dentes também fazem parte do sistema esquelético, ou seja, se a gente relaciona o sistema esquelético com Saturno, que representa o arquétipo do pai, então problemas no esqueleto e nos dentes estão diretamente relacionados a problemas paternos na vida da pessoa. Então, problemas nos dentes, como as cáries, por exemplo, podem representar uma dificuldade da pessoa se ver e se tornar independente. É como se ela tivesse com a própria agressividade, com a própria capacidade de se colocar no mundo muito reprimida. Então, os dentes ficam frágeis, porque ela não tem necessariamente uma estrutura paterna bem construída. E se essa pessoa não tem essa estrutura bem construída, esse Saturno bem desenvolvido, naturalmente ela vai ter insegurança, porque de alguma forma ela pode sentir que não tem as bases necessárias para poder mostrar e se colocar no mundo. Um problema comum ainda mais grave nos dentes é o canal. Quando os dentes chegam na necessidade de fazer um canal é porque de alguma forma a pessoa, o sistema da pessoa está abalado. E por que isso acontece? Geralmente a pessoa ela cria um próprio sistema de crenças, uma forma de funcionar na vida, vamos colocar assim. Porém, em algum momento esse sistema, essa estrutura, ela não tem mais a solidez necessária para poder a pessoa se desenvolver ainda mais. Então essa estrutura fica abalada com a necessidade da reconstrução, da reconstituição.
E é o que a gente vê acontecer quando uma pessoa faz o canal no dente. Seja por conta do convívio com uma figura de autoridade, por exemplo, que vai abalar o sistema que ela tinha vigente até então, com a necessidade da reconstrução e da reparação desse sistema, muitas vezes conectado com o arquétipo do pai, mais uma vez, as leis, as regras e por aí vai. Então, pessoas que desenvolvem problemas nos dentes também podem ser pessoas que têm dificuldades em lidar com regras, com questões de hierarquia na própria vida. Então, Saturno rege os ossos, os dentes, a nossa estrutura. Ele pode ser visto também como a nossa pele, porque a nossa pele é o que nos dá o limite entre um corpo e outro, e Saturno representa os limites. Então, problemas com a pele também podem representar problemas com a dificuldade em se estruturar e se ver como independente e realmente como um adulto espiritual. Capricórnio rege os joelhos. Então, problemas no joelho estão relacionados com os temas de Capricórnio. Autorresponsabilidade e capacidade de se sustentar sozinho. Temas de Saturno também. Então veja só, quando a gente fala dos joelhos, a gente lembra que de alguma forma eles, a partir da dobra dos joelhos, a gente consegue se movimentar. Aí você me disse que uma pessoa consegue se movimentar em linha reta sem dobrar os joelhos. Tem como. Mas subir uma escada, por exemplo, subir uma montanha, por exemplo, alcançar altos patamares na vida, por exemplo, é impossível sem que você dobre os joelhos. E dobrar os joelhos também pode ser visto de uma forma simbólica como uma flexão de humildade. Isso pode ser visto de uma forma um tanto religiosa, mas quando a pessoa se coloca em humildade diante de alguma situação, ela se coloca de joelhos diante daquela situação. Então, como a gente está falando da nossa autorresponsabilidade perante a vida, perante ao sagrado, existe a necessidade dos joelhos se dobrarem como representantes de uma necessidade do orgulho ser dobrado. Porque a gente está falando da construção de uma estrutura que muitas vezes a gente não gostaria que fosse como é, mas faz parte do que a gente precisa se tornar. Então eu poderia dizer que dobrar os joelhos tem a ver com humildade, que tem a ver de alguma forma com um anti-orgulho. Se você se mantém muito firme, se você se mantém muito fixo, se você se mantém muito engessado, você não se dobra. E a capacidade de se dobrar pode ser vista também como uma capacidade de flexibilidade com a vida. E à medida que a gente dá voz a esse sagrado, a essa inteligência muito maior do que a nossa compreensão, a gente vai naturalmente desenvolvendo também humildade. Não quer dizer que seja fácil, mas isso é um sinal de que a gente precisa também reconhecer os próprios limites. E aí, se os joelhos travam, se as pessoas desenvolvem problemas no joelho, é um sinal simbólico de que essa pessoa não está conseguindo se movimentar e aceitar a movimentação e a direção que a vida dela vai tomando. Então ela se enrijece e seus movimentos ficam, de alguma forma, contidos. De forma geral, as articulações também são regidas por Capricórnio e Saturno. E uma pessoa que tem problemas nas articulações é uma pessoa que tem problema com a flexibilidade com a vida. De forma metafísica, isso nos ajuda a conhecer um pouco mais o nosso corpo. E principalmente voltado para o signo de Capricórnio, que a gente fuja dos ideais e aceite a realidade como ela é, como ela está se manifestando na sua vida hoje. Isso de alguma forma vai fazer com que você tenha autorresponsabilidade com a vida e uma capacidade de se estruturar com o que você tem hoje nas suas mãos. Então, a pessoa que desenvolve artrite, por exemplo, que é a inflamação dessas articulações, falta flexibilidade. De alguma forma, a pessoa está acostumada a reclamar das insatisfações com a vida, e quando você reclama de alguma questão, você dá mais foco naquele problema, você amplia o problema em vez de buscar uma solução. Você se trava. As articulações se travam porque você não está tendo a flexibilidade necessária. Então, em resumo, problemas na estrutura óssea, nos dentes e nos joelhos, nas articulações também, elas representam a necessidade de você se estruturar, se tornar e se colocar como responsável pela sua própria vida, independente de qualquer outra questão ou situação ou pessoa, e, por fim, flexibilizar e relativizar o ego,
O ego é o eu, quem você é. Se você se considera essa pessoa hoje, de alguma forma você precisa ter abertura para considerar e agregar em você também outras características, porque a gente está caminhando em direção à nossa humanização, que inclui todas as características humanas, não só aquelas que a gente gostaria de ter em si. Por fim, tudo isso está intrinsecamente relacionado ao arquétipo paterno, que é a capacidade de aceitar os limites da realidade e a estruturação que o sagrado nos impõe em alguns momentos da nossa vida. Então, tudo tem a ver com uma necessidade de aceitação também.